Está começando o Grana com Elas, o podcast que descomplica o mundo das investidoras. Um oferecimento do Guia do Investidor. Fala galera, estamos aqui novamente com vocês e com o nosso apoio técnico do nosso querido Jansen para apresentar mais um episódio do Grana com Elas. Eu sou a Ana Vieira, CFO da MGC Holding, maior player independente no mercado de recuperação de créditos inadimplidos e especialista em processos de reestruturação financeira de empresas de quaisquer segmentos. Hoje temos uma convidada aqui muito especial. Ela que é economista, entusiasta de tecnologia, corredora, apaixonada pelo sol, escritora e mulher extremamente curiosa em todos os âmbitos da vida. Júlia De Luca. Tudo bem, Júlia? Legal, tudo bem. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Obrigado por você ter aceito esse convite. E vai ser um papo super legal e bem interessante trazer a sua experiência, a sua trajetória aqui para outras mulheres poderem também se inspirar. Antes da gente iniciar, eu vou fazer um breve resumo, Júlia, e ao longo da nossa conversa, do episódio, você também vai contar um pouquinho da sua trajetória, então sinta-se à vontade também para fazer qualquer adendo. Fechado. Bom, a Júlia passou por diversas empresas, instituições financeiras como Icatu, Gavi Investimentos, Stone Pagamentos. Hoje, ela atua no Itaú BBA, em uma área que brilha os seus olhos, assim como desperta o interesse de algumas pessoas. Recentemente, ela foi mencionada em uma matéria da Bloomberg, intitulada Os 13 Profissionais do Mercado Financeiro para Ficar de Olho em 2023, ao lado de outros talentos também excepcionais. Semanalmente, ela escreve uma newsletter e também é uma das coautoras do livro Brasil Fintech, em que escreveu especificamente sobre o Open Banking. Vale ressaltar que esse projeto virou podcast e ela marcou presença no segundo episódio, que também está disponível no Spotify e em vídeo no YouTube. Bom, com um currículo desse porte, Júlia, com tantas histórias para contar, a gente não podia perder a oportunidade de te trazer aqui e conversar um pouquinho com a gente. Imagino que tenha sido aí uma trajetória bastante desafiadora para você nesses últimos anos e repleta também de diversas oportunidades e super gratificante. Então, onde você está hoje é o reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço. De novo, muito obrigada, viu, pelo seu aceite. Obrigada a você. Não, eu acho que quando a gente conta uma história assim, aí realmente parece que eu sou Mulher Maravilha. Mas eu acho que é um caminho bacana e que ainda tem muito o que fazer e onde chegar. Eu fico oscilando, né? Entre achar que eu tô velha, porque eu vou fazer 34 anos, e achar que eu tô nova ainda, que eu tenho muita coisa pra fazer. Então eu fico um pouco nessa dicotomia. Mas, de toda forma, acho que seu resumo foi perfeito. E é isso, são essas instituições financeiras. Acho que é, de fato, um ambiente mais dominado por homens ainda. E cá estou, há 5 anos no Itaú BBA. Que legal. A gente tem mais ou menos, então, a mesma idade. Eu tô com 34, faço 35 esse ano. Tem a hora que a gente se pega, nossa, já fiz tanta coisa em tão pouco tempo, mas também tem tanto por vir, né? Exato. Tem muita coisa que a gente ainda tem pra fazer nessa nossa vida profissional. Com certeza. Então, se com essa idade você chegou até aqui, imagina o que você vai conseguir alcançar aqui nos próximos anos. Espero que sim. Bom, vou começar então agora com uma pergunta polêmica do seu mercado. Você acredita que as fintechs serão a ferramenta definitiva para a democratização do acesso ao universo financeiro, tanto do crédito, pagamento, investimento e crowdfunding? Eu não acho que essa é uma pergunta polêmica, porque eu acho que as fintechs são como nós, bancos, atualmente, né? A fintech não deixa de ser uma instituição financeira. E um banco, naturalmente, é uma instituição financeira. O que eu acho que elas trazem para o mercado é uma dinâmica um pouco mais acelerada, que é super saudável para o ecossistema como um todo. E acho que vale a gente dar alguns passos atrás, né? Por que todas essas fintechs surgiram? Elas surgiram porque a gente tem aqui um banco central super evoluído, que, enfim, é um dos únicos no mundo que fomenta a competição, que estuda as novas tendências, e isso faz com que empresas queiram surgir no âmbito financeiro em diversas partes, né? Não é à toa que a maior parte dos investimentos por parte de venture capital, que é capital de risco em tecnologia na América Latina e no Brasil, é em fintech. Mas eu não acho que elas são uma ameaça, elas são apenas um resultado de uma conjuntura
específica desse país e, como consequência, ela faz com que os bancos estejam sempre melhorando. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo e acho que, no final do dia, o consumidor vai escolher. Sim, com certeza. Porque quanto mais opções, mais ele pode comparar custo, benefício. Ele não fica ali na mão dos grandes bancos, né? Que hoje são quem domina o mercado financeiro do Brasil, né? Isso, eu acho que no final do dia é um empoderamento do consumidor final. Inclusive, saiu uma matéria essa semana comparando no Valor Econômico sobre quantas contas pessoas têm. E é engraçado que 85%, se não me engano, da população, ela tem como sua principal conta um banco tradicional, mas também tem uma conta digital. Digital, exato. E eu acho que é essa tendência mesmo, assim. Eu acho que os dois mundos vão coexistir e um vai ser melhor para uma coisa, o outro melhor para outra, e eu acho que é super normal. Sim, com certeza. De que forma que você acha que isso beneficia a população? Eu digo no âmbito assim, é o que você falou. Eu vou estar trazendo mais opções para a população e vou estar oferecendo talvez melhores condições que os bancos grandes. Mas é esse que é o benefício final para a população? Não, e eu também não acho que as fintechs oferecem propostas melhores do que os bancos grandes. Acho que a gente está numa era de dado, de inteligência artificial, e agora entrando um pouco no Open Banking. O que é o Open Banking, né? O Open Banking nada mais é do que a abertura dos dados de todos os usuários para que qualquer instituição financeira possa dar melhores condições para aquele cliente final. Então, em tese, eu vou poder escolher a melhor oferta para mim, que todas as instituições diferentes podem me oferecer com base no meu perfil. Então, o que eu acho que todo esse dinamismo no setor financeiro traz é, de novo, um poder de escolha para o consumidor final, que é como tem que ser, né? Ninguém tem que ser forçado a fazer nada. As pessoas têm que escolher. E eu acho que é isso que está trazendo, é um empoderamento da escolha do que eu quero para mim. Então, acho que é bom para todo mundo. Sim, com certeza. E você falando um pouquinho de Open Banking também, o número de pagamentos, né, via Open Banking aumentou enormemente no Reino Unido, cerca de 170%. E você vê que existe essa crescente aqui também para o nosso mercado, para a nossa realidade brasileira? Existe. Na verdade, o Open Banking no Reino Unido ele começou em 2018. Aqui no Brasil, a gente começou as fases lá em 2021 e algumas atrasaram, mas a gente já tem uma aceleração importante. Trabalhando um estudo, inclusive de Oxford, que disse que até o final do ano a gente já ultrapassa o Reino Unido na questão de número de contas, né? E aqui eu gosto sempre de falar para todo mundo que está nos escutando que Open Banking não é Pix. São duas coisas completamente separadas, né? O Pix, ele vem para complementar o Open Banking, porém ele pode existir completamente independente do Open Banking. É interessante que a maioria da população meio que confunde, porque veio o Pix junto com o Open Banking, então o Pix e o Open Banking, não, acho que são duas coisas separadas, né? Como é que a gente mede a viabilidade e o fato de que o Open Banking está ou não funcionando? O número de pessoas que estão dando aceite em dividir as suas informações com outras instituições financeiras. É assim que você mede se o Open Banking está, de fato, funcionando, né? Júlia, e só te interrompendo nisso, você acha que tem um medo da população de falar, eu não vou compartilhar? Isso daí, muita gente vai ficar com meus dados, eu não vou fazer isso não é benéfico para mim. Será que existe essa crença limitante da população? Ana, eu acho que o problema é muito pior. Não é isso? Eu ia até chegar nisso, que bom que você me perguntou. O que acontece, né? Acho que sempre a gente estava falando sobre isso, até nesse podcast que você mencionou. A barreira da educação é muito importante quando a gente está falando de Open Banking. O último número que eu vi é que a gente tinha tido 10 ou 11 milhões de pessoas que tinham dado aceite. Se você comparar isso com a população do país, é pouquíssimo. 10 milhões, você falou? Isso. Pô, 5% da população? Mas ainda é pouco, né, pro tamanho do país. É muito pouco. Não, é muito pouco. Você vai parar pra pensar. Mas então por que não tá, sabe? Se é tão bom, seu consumidor vai ter escolha e tal. Por que não tá todo mundo, né? Tava numa palestra do dia e eu perguntei, e era sobre Open Bank, todo mundo letrado, mercado financeiro, etc, etc. Eu perguntei, quem aqui, já deu aceite? Assim, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. E eu tava num fórum super, enfim, selecionado, digamos assim, do ponto de vista do tema.
O que acontece no Brasil é que a gente ainda tem um problema no conhecimento e na educação muito importante. Assim, como é que a gente quer exigir que a maioria da população até saiba o que é o termo Open Banking? Já, por si só, já começa sendo um termo em inglês. Então, assim, eu acho que o problema é um pouco maior. Assim, a gente tem uma barreira de educação importante e mesmo das pessoas que falam inglês e pessoas que, enfim, têm educação básica, etc., aí a gente, na segunda pernada, tem o problema que você traz de aqui eu vou dividir meu dado, já tem fraude do jeito que tá, como é que eu vou dividir meu dado com todo mundo? Aí eu vou ter mais fraude ainda, e tem mesmo, né? Meu pai, que é dentista, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, é o que ele fala. Então, acho que, assim, são desafios enormes. O que eu acho, né? Acho que é um passo de cada vez. A gente já colocou o negócio de pé, já deu a opção para a turma abrir ou não os dados, então a gente já está um pouco à frente. Mas eu acho que a adoção, de fato, em massa vai demorar bastante. Eu acho que falta um pouco, não sei se teve ou não, né, nesse âmbito do Open Bank, de divulgação dos benefícios para a população. Será que teve isso? Essa comoção? Porque, por exemplo, no Pix, eu me lembro que o Banco Central fez diversas lives e era o banco também falando e muita informação. E você tá falando, foi mais ou menos no mesmo timing, né? Eles estavam discutindo as mesmas coisas mais ou menos no mesmo tempo. Mas o Pix foi, assim, um estouro, todo mundo utiliza, e o Open Bank, que é um benefício para você, é para o consumidor. Você pode carregar se você tá a fim de pegar um financiamento, você compartilhar esses seus dados, você consegue ter, às vezes, uma taxa menor, porque você levou todo o seu histórico de um banco pro seu banco digital, que você tem há poucos anos. E o seu bancão que você tem desde 1988, você leva esse seu histórico para um banco digital, você conseguiria uma taxa menor ou algo do tipo. Eu acho que faltou um pouco acho de compartilhar quais são os benefícios e de quão seguro isso é. Não sei, na minha percepção, eu não trabalho com isso, mas de fora, menos de fora. Não, eu acho que, por exemplo, falando um pouco aqui do Itaú, a gente fez um movimento legal, assim. A gente colocou quando você entrava na sua conta online, era a primeira coisa. Fizemos live no YouTube, tem lá. Mas, de novo, eu acho que é um complicômetro, assim. É cultural, talvez, né? Exatamente. Mas eu acho que tem todo o poder de ser disseminado, mas acho que vai levar tempo. Com certeza. E você acha que nesse âmbito existe algum benefício específico para as mulheres que o Open Bank pode trazer e que trabalham nessa área, ou sei lá, como se fosse uma novidade? Existe algum benefício específico para as mulheres aqui que estão escutando? Olha, eu acho que específico para as mulheres eu não vejo nenhuma diferença quando a gente compara os sexos. O que eu acho é que a ideia do Open Banking central é o empoderamento, que é muito o que o sexo feminino busca ter quando o assunto é em vida financeira, carreira, etc. Então eu acho que eles têm a ver, né, com seus motos, porém, não sei se tem um benefício claro apenas para a mulher. Não, benefício para todo mundo. É democrático, né? Exato, e todo mundo que conseguir e souber aproveitar. Mas que eu acho que entra junto com o que a gente busca e deseja todos os dias, que é o empoderamento e a independência, etc. Com certeza. Indo agora um pouquinho para sua vida pessoal, profissional, sua trajetória, queria te fazer algumas perguntinhas. O que te fez, você é economista, mas assim, o que te fez seguir por esse caminho, integrando tecnologia com economia na sua carreira? Tem como você dividir um pouquinho pra gente da sua trajetória? Como que você chegou até aí? Eu comecei com finanças tradicional. Eu fiz um pouco de private equity no Icatu por um ano, ainda era estagiária, que é investimento, na sua maior parte majoritário, empresas de capital privado. Na sequência, eu fiquei 5 anos no Gávea, também mercado financeiro tradicional. Fazia relacionamento com investidores baseados fora do Brasil, fundos de pensão gringos, family office gringo, foi bem legal. Quando eu entrei na Stone, que eu fiquei por 1 ano e meio, acho que foi aí que eu me apaixonei pela tecnologia e pelo tema. E vi que talvez o meu diferencial quando eu voltasse para o mercado seria se eu conseguisse unir as duas coisas. Então, quando eu vim para o Itaú, eu já vim com essa cabeça de que eu precisava fazer alguma coisa em tech, não sabia ainda muito o que, no mercado financeiro tradicional, porque ainda tinha muito espaço, muita coisa a ser feita. E foi assim que eu acabei entrando no mundo de tecnologia e agora misturado com finanças. Legal isso, porque, por exemplo, para mim foi o inverso. Eu sou engenheira da computação, então eu comecei na tecnologia. E aí comecei a trabalhar na PwC,
que é uma das Big Four de auditoria e consultoria, e eu comecei a fazer muitos projetos em bancos. Legal. E aí, início de trabalhar muito em banco, eu comecei a gostar muito. E comecei a seguir por esse caminho. E aí, fiz um MBA em banking específico para banco, para você ter noção. Que legal. E aí, daí, foi ou ladeira acima ou ladeira abaixo, dependendo do ponto de vista. Da perspectiva. Mas aí eu juntei a minha tecnologia com finanças e segui por esse caminho que eu também amo. Mas foi um pouquinho inverso do seu, que começou com finanças e acabou juntando com a tecnologia. Mas no final do dia, o que eu acho que é muito legal é a combinação, né, da finanças com a tecnologia. Então, acho que nós duas acabamos no mesmo lado no final do dia. Com certeza. Não, e hoje, então, com esse assunto de inteligência artificial que tá em voguíssima, né? Sim. Cara, BI, DW, né, o Business Intelligence, você tratar com tantos dados ao mesmo tempo para a área de finanças e tecnologia é essencial. Então, unir esses dois segmentos realmente faz sentido, né? É um match perfeito. Sem dúvida. E você falando que trabalhou em instituições financeiras, imagino eu que tenha sido espaços, assim, bastante masculinizados, né? Majoritariamente homens trabalhando. Bom, comigo foi assim. E eu queria ouvir de você um pouquinho como que foi esse seu papel nesses espaços, quais foram os desafios que você enfrentou. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu fico triste a gente ainda ter que falar sobre esse tema, mas eu infelizmente acho que a gente ainda vai falar por muito tempo, que as coisas estão melhorando sim, porém num ritmo menor do que o desejado. Então, e ainda acho que a gente vai falar por alguns anos. Então, dito isso... Dado esse disclaimer... Exato. Sim, acho que fez parte da minha vida, na minha carreira inteira. Sempre sendo minoria e num ambiente muito masculino. O que eu acho que a gente está vendo agora é uma evolução disso. Acho que as empresas estão cientes que isso precisa mudar. Estão cientes que a diversidade é importante para melhorar os resultados. Já tem tem 1 milhão de estudos comprovando isso. Mas, de novo... eu acho que vai o mal tá na raiz. Então, como que a gente faz para ter mais mulheres em cargos de liderança se a gente não tem tantas mulheres estudando exatas e se profissionalizando, porque culturalmente ela talvez tenha sido criada num âmbito de que ela ia ficar em casa. Então, eu sempre falo isso, fica muito difícil a gente fazer o caminho inverso. E eu acho que é importante a gente querer ter mais diversidade atualmente nos postos de trabalho. Isso não tem a menor dúvida. Mas eu acho que o problema é muito maior. O problema está enraizado lá na escola e na educação, na formação, na cultura. Então, assim, eu acho que o nosso desafio é imenso. Como que eu enfrento o dia a dia? Eu acho que a gente tem que, como tudo na vida, né? A gente tem que tirar o melhor de todas as situações. Então, acho que é ótimo ser mulher no ambiente que eu tô atualmente, assim. Acho que já sofri demais quando era mais nova, mas hoje em dia eu gosto, porque eu tenho um ponto de vista diferente, eu tenho uma visão diferente e eu alavanco em cima disso. Então, enfim, eu acho que mulheres que estão nos escutando sabem bem, a gente sabe fazer do limão uma limonada. Então, sim, a realidade é ruim, está melhorando, porém, se você tá nessa situação, assim, busque sempre fazer do limão uma limonada. Com certeza. Tava anotando aqui umas coisas pra comentar sobre o que você falou. Assim, eu acho, na minha opinião, eu acho que existe uma falta de representatividade feminina, né, nessas áreas de decisão e liderança, assim como você falou. Também acho que falta um pouco de mentores e orientadores, porque existe um gap. Você falou assim, falta muitas mulheres também nas exatas. Na minha engenharia, era eu e 40 homens. Eu não sei você na economia, era também um gap, porque eu acho que engenharia é mais, né? Mas economia também... Era absurdo, mas eu acho que era, eu acho que era 10 para 60, mas também era grande. Mas assim, será por quê? Eu acho que falta representatividade, sabe? É possível, faz, não é um curso masculino. Eu acho que faltam vozes para dizer isso. E eu tenho um número interessante aqui, que é do IBGE, que diz que as mulheres, elas estudam mais. Então, assim, 57% dos universitários são mulheres. Ou seja, a gente está em maioria nas universidades. Só que é percebido um gap quando isso vai para a área de trabalho. Somente 4% das mulheres chegam em cargo de CEO. E eles começaram a estudar por quê. Se no triângulo, dentro da universidade, as mulheres são maioria, e quando elas vão para o mercado de trabalho, esse número cai de uma forma, assim, desigual. E o que eles falam? Que, cara, precisa quebrar um ciclo
de conciliar a vida pessoal com a vida profissional também. Muitas mulheres, quando chegam em cargos de liderança, que vão ascender a um cargo de liderança, elas têm aquele famoso síndrome de impostora, teto de vidro. Exato. Em que elas não se sentem capazes de sequer tomar uma decisão de aplicar para um cargo de liderança. Porque elas acham que elas não vão dar conta. E elas acham que elas vão ser julgadas. E elas acham que a empresa não vai aceitar ela falar que ela vai ter que ficar em casa para cuidar do filho, eu não sei. Então, assim, existe muita coisa que precisa ainda ser feito, foi como o disclaimer que você disse, eu acho que a gente ainda vai estar aqui, e por isso que existe esse podcast também, pra gente trazer muito esse assunto à tona, porque precisa ainda que as empresas possam flexibilizar para que as mulheres possam conciliar a vida delas profissional e pessoal e que isso seja tudo bem. E que elas se sintam seguras para poder ascender a esses cargos, né? Porque elas são capazes. E é o que você falou. Você traz hoje para uma mesa de decisão pontos de vista que homens não trazem. Porque somos diferentes, a gente pensa diferente mesmo. Temos raciocínio diferente. E é complementar. Não quer dizer que o raciocínio do homem é só o certo e que o raciocínio da mulher é só o certo. Também não adianta falar que o homem tá errado, tá tudo errado. Não, é complementar. Só que eu acho que falta um pouquinho dessa representatividade. Eu concordo. E também eu acho que eu vou além. E também a divisão de tarefas. Por que é a mulher que tem que estar cuidando da casa e, enfim, da funcionária, da criança, enfim. Então, assim, por que não dividir tudo? Então, acho que é isso. Acho que o peso acaba ficando muito mais em cima da mulher e ela acaba se culpando por não conseguir fazer tudo e ela acaba saindo da carreira mesmo. E é isso que a gente tem que mudar. Quantas mulheres não desistiram quando engravidaram e quantos homens desistiram quando descobriram que a sua mulher estava grávida? Exato. Eu não tenho esse número não, mas deve ser perto de 0. Por aí. Por isso que eu acho que, sim, ainda temos que falar muito sobre esse assunto, né? Com certeza. Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br/Telegram ou clique no link que está na descrição. Júlia, voltando um pouquinho aqui para sua formação acadêmica, você ter feito economia, você acha que isso te influenciou nas suas decisões? Você é uma pessoa mais lógica? Como que você acha que isso te influencia no seu dia a dia? Por ter feito uma disciplina de exatas, uma formação acadêmica de exatas. Totalmente, assim, eu acho que eu não uso nada que eu aprendi no meu curso de faculdade, no meu dia a dia atualmente. É zero mesmo. Talvez eu usava um pouco no Gavi, mas por causa de macro e tal, mas hoje em dia, zero. Mas a ciência exata, ela traz uma forma de pensar processual que eu acho super importante. Então, eu até acho que eu sou meio maluca nesse sentido, porque eu penso muito em processo e eu compartimento muito a minha vida, que também acho que não é saudável. Mas eu acho que a forma como eu organizo a minha vida, ela veio muito do que eu cursei e muito do que eu sempre busquei para mim, para minha carreira e o que eu queria buscar olhando pra frente. Mas eu acho que sim, que influencia sim. Concordo com você. De novo, eu como engenheira, eu acho que é diferente você... É o que você falou, é meio processual. Você trata tudo como lógica. Tem que fazer lógica no fim do dia. 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como dar 3 ali na conta. Então, se torna mais objetivo, né? Objetivo e direto. Exato. E, Júlia, de que maneira a tua experiência pessoal ou qualquer referência familiar te influenciou, te impulsionou a seguir essa carreira e também te fez buscar educação, consciência social? Então, eu acho que ninguém exatamente na minha família faz o que eu faço, não tenho nenhum exemplo próximo. O que eu tinha muita certeza é que eu não queria ser dentista que nem meu pai e nem arquiteta que nem minha mãe. Então, que eu queria ganhar dinheiro, pra ser sincera. E tá tudo bem. E é certo. Exato. E eu sempre busquei a independência financeira, acho que desde muito cedo, saí de casa cedo, enfim, fiz minhas coisas cedo. Então eu acho que isso influenciou muito a minha trajetória, a minha carreira, a minha garra. Foi essa busca contínua pela independência. Independência, eu não tô falando do pai nem da mãe, eu tô falando de qualquer pessoa, né? De você ser autossuficiente. E, de novo, eu acho que as pessoas buscam a sua autossuficiência, a sua independência de formas distintas, e não cabe a mim julgar. A forma como eu busquei foi através da minha carreira.
Mas tem muita gente que consegue através de outra forma, né? Então, eu acho que muito do meu caminho foi trilhado por essa vontade crescente, incontrolável que eu sempre tive de ser independente, dona do meu próprio nariz. Muito legal você falar isso, porque eu comento muito que a independência financeira não é somente sobre você ganhar o seu dinheiro, mas a independência para a mulher, ela também ser protagonista na hora de tomar decisões sobre o dinheiro dela. Porque ela já toma decisão sobre se ela vai ter filho ou não, se ela vai trabalhar ou não, onde que ela vai trabalhar, onde que o filho vai estudar, mas sobre gerenciar o seu próprio dinheiro, a mulher ainda não é independente. Então é muito legal você ter falado isso, porque você buscou todas as independências, não somente ganhar dinheiro, mas sim cuidar da tua vida, gerenciar toda a sua vida financeira, pessoal, profissional. Exato. Bom, indo aqui mais pro seu âmbito pessoal, você pratica esportes? Muitos. Adoro, sou viciada. Que legal, eu também. A gente já tem alguns matches aí, hein? É, E você parece ser uma pessoa matutina. Você faz esportes pela manhã? pela manhã. Quais esportes você faz? Eu corro, às vezes eu pedalo e faço musculação. Legal. Você pedala algum ciclismo específico? Road? Não, na verdade eu pedalo mais indoor mesmo, Ah, legal. por causa de tempo. Porque se eu tivesse que acordar, pegar minha bicicleta, ir pra rua e ainda chegar no banco 8h30 da manhã, eu ter que acordar às 4. É, exatamente. Aí você tem que amanhecer 4h30 da manhã lá na USP. Então eu prezo muito meu sono, isso é uma coisa que eu prezo muito. Então é mais fácil dia de semana indoor ou correr. Confesso que recentemente eu nem tenho pedalado, eu tenho corrido bem mais. São fases, assim, às vezes eu tô só pedalando, às vezes eu tô só correndo, mas a única certeza que eu tenho é que eu faço exercício todos os dias, sábado e domingo inclusive. Acho que é pra minha cabeça, é pro meu ânimo, é menos por causa da competição, do tempo, do corpo e mais pra minha cabeça. Eu preciso, eu sou muito ansiosa, sou muito acelerada, sou muito nervosa. Se eu não faço exercício, assim, acho que aí eu não funciono direito. Eu também sou assim, eu tenho que fazer pra tirar aquela energia acumulada do dia anterior, né? Então pela manhã eu já faço essa exaustão e eu também sou de fases, viu? Eu tava muito no ciclismo, aí agora eu tô no tênis. Então, mas antes eu tava em outro esporte, aí eu fico nessa... Mas eu tenho que estar praticando alguma coisa, nem que seja musculação, descer pra fazer um fortalecimento muscular. Eu acho que você tem boas ideias quando você tá treinando, fazendo uma coisa diferente. Serotonina, né? Na veia. Acho que faz abrir endorfina, né? Os neurotransmissores ali trabalhando te dá o ânimo também pra você continuar o seu dia, que não é fácil, né? Exatamente. Mas qual a estratégia que você usa, assim, pra gerenciar o seu tempo e pra manter esse equilíbrio saudável? Eu digo assim, durma mais cedo, o que você faz? Quais são as suas estratégias pra você gerenciar todas essas suas atividades aí? Engraçado, tem muita gente me perguntando isso agora, mas eu acho que eu não tenho uma vida equilibrada. Eu acho que eu trabalho muito mais do que uma vida equilibrada e eu não falo isso com orgulho. E eu não tô falando isso por causa do banco, eu tô falando isso por causa de todas as atividades que eu imponho em mim mesma que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que fazer 1 hora de exercício, se eu tenho que ser produtora de conteúdo, se eu tenho que ser colunista aqui, ali, sei lá onde. E, by the way, eu também tenho que trabalhar num banco por 12 horas, aí o negócio fica confuso, né? Então, assim, como que eu busco aliviar um pouco? Eu diria que são 12 horas de sono de sexta para sábado, é religioso, assim. Mesmo que eu vá dormir 4 da manhã, eu acordo 4 da tarde. Então eu durmo 12 horas mesmo. Eu acho que só o fato de eu fazer exercício todos os dias já faz com que eu seja, por definição, né, uma pessoa um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrada. E eu busco muito otimizar meu tempo. E aí, o que é isso, né? E, de novo, aqui falando que talvez eu seja um pouco maluca. Mas eu nunca tô parada sem fazer nada. No sentido de que se eu tô fazendo a minha unha, eu tô lendo um paper que eu vou escrever na minha newsletter no domingo. Se eu tô caminhando na rua para um almoço, eu tô escutando um podcast que eu acho interessante, que eu tava louca para escutar. Se eu tô correndo, eu certamente não tô escutando música, eu tô escutando alguma coisa. Então, assim, eu tô sempre otimizando todas as partes da minha vida. Se isso é saudável... Não, acho que existem momentos que você não tem que estar essa louca otimizando as coisas, mas atualmente, a minha vida no estágio que ela está agora, acho que é assim que eu consigo equilibrar. São fases, né? Agora você precisa otimizar o máximo possível. Vai ter uma hora que você já vai ter consumido tanta informação que vai ser mais natural, você não precisa estar consumindo em tanto volume, né? Exato. Legal.
Bom, indo para um pouquinho para a questão da diversidade, o que você acha? Qual o papel da diversidade e inclusão no mercado financeiro? Você acha que isso pode ajudar também a melhorar o desempenho das empresas? O que você acha desse tema? Sem a menor dúvida, assim, e é como eu disse, já está comprovado que quando você tem diversidade, e aí não é só de sexo, né? Diversidade de tudo, o ambiente mais saudável, o ambiente é mais criativo e o ambiente é mais eficiente. Porque quanto mais você tiver pessoas com diferentes pontos de vista, mais você consegue achar melhoras ou falhas que você não estava vendo. Então, isso é um fato, né? Então, eu acho que esse pilar de diversidade, que agora tem diversas empresas, inclusive o Itaú, batendo nessa tecla, eu acho que é importantíssimo. Importantíssimo para a sociedade. Com certeza. A diversidade, ela não é só uma causa social, né? Ela é também uma questão econômica. Exato. Você está replicando o mundo é diverso, dentro de uma corporação. Exatamente. Se o mundo é diverso, por que o seu mini mundo, que é a sua empresa, não é diverso tal qual? Não é. Concordo com você também. E você acredita que para as mulheres buscar uma carreira é a melhor forma de alcançar, que a gente estava falando, essa independência, seja ela financeira, intelectual, pessoal? De novo, eu acho que depende. Acho que não tem certo ou errado. Talvez quando eu era mais nova, eu criticava, entre aspas, as mulheres que não trabalhavam. Hoje em dia, eu critico zero. Eu acho que cada um tem que saber quais são seus caminhos e como seguir a vida, né? Eu fico acompanhando a minha irmã, que tem 2 filhos, que dá um trabalho absurdo. Eu não tinha noção do trabalho que dava, sabe? Sim, cara, eu entendo você talvez não ter um trabalho como o meu quando você tem 2 filhos. Então, eu acho que tem que ver como funciona para cada um, né? E talvez para uns funcionam melhor sendo mãe, para outros funciona melhor fazendo arte, para outros funciona... Mas assim, estar feliz com a sua decisão e tomar ela todos os dias, né? Que eu acho importante. Então, muita gente me pergunta o que te faz, o que te move, o que te faz, acordar todo dia às 6 horas da manhã, treinar por 1h30, vir para um banco, ficar 12 horas, voltar em casa, continuar escrevendo, acordar no domingo, fazer exercício, ficar 4 horas escrevendo. Cara, atualmente o que me move é a certeza de que a cada dia eu tô ficando uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma pessoa mais completa, mais inteligente, mais didática. E isso não me faz querer parar agora. Mas talvez a Júlia daqui a 5 anos queira. E tudo bem. Então eu acho que aquela escolha que você teve, você tem que fazer ela todos os dias. Porque não adianta viver a vida que você não quer ter. E acho que só depende de nós. E é uma coisa que eu falei até numa conversa que eu fiz essa semana, que é o negócio da consistência, né? Que eu acredito muito. Eu acho que quanto mais você é consistente em tudo na vida, mais os resultados vão vir. Não adianta você ter picos de produção, picos de... Eu não acredito que isso funcione. O que funciona é aquele negócio todo dia, toda semana. Então, eu acredito que a pessoa com consistência consegue chegar onde ela quer. Talvez umas demorem mais do que outras por causa de, não sei, até de genética, por causa de, enfim, amanhã se eu quisesse, sei lá, ser nadadora, eu ia ter um problema, mas talvez eu ia ser alguma nadadora se eu treinasse todos os dias, né? Então, assim, eu acho que a consistência é de extrema importância. Pra se ter consistência, tem que fazer todo dia. Então, eu acho que é um pouco isso. Perfeito. Assim como no esporte também, né, Júlia? Se você quer melhorar a cada dia, você tem que ser consistente. Não adianta você treinar hoje e treinar mês que vem. Não vai adiantar porque a sua evolução que você teve hoje, você não vai aproveitar para o mês que vem. Agora, se você mantém uma consistência, com certeza há de ver uma evolução. Então, concordo contigo que consistência é tudo na vida. E no episódio anterior, que eu entrevistei a Cris Monteiro, ela contou uma historinha muito... É rápido, é besteira, mas ela é uma historinha fictícia, mas assim, existem 2 pescadores. Um sai todos os dias com a vara e vai lá pescar. O outro fica em casa com a vara. Tem dia que o que sai pra pescar vai pegar um peixe, tem dia que não. O outro, ele nunca vai pegar, porque ele nunca tá tentando. Mas o outro, ele é consistente. Todos os dias ele vai lá sair e vai tentar pescar algum peixe. Mas assim, é a consistência. Todos os dias ele sai. Tem dia que você vai conseguir o sucesso em alguma coisa que você tá almejando, tem dia que não. Mas a consistência vai te levar em algum lugar. Você não fazer, não vai te levar a lugar nenhum, né? Você vai ficar parado numa inércia. Exatamente. Mas legal. Bom, pra gente finalizar, já estamos chegando aqui no nosso tempo final. Quais mulheres são exemplo a seguir
Na sua visão, Júlia, como referência dentro do universo de fintech ou no mundo das finanças, alguém que você segue que você indica aqui para os nossos ouvintes também seguir? Tem uma, mas é muito específico e muito nichado, mas eu vou falar de qualquer forma porque é a mulher que eu sigo. Tem um portal de notícias que chama The Information, que é só sobre tecnologia. E ele foi fundado por uma mulher que chama Jessica Leeson. E eu acho muito interessante a carreira dela. E, de certa forma, meio que me vejo, assim, indo de um trabalho, tradicional e indo criar conteúdo de verdade. Ela tem, hoje em dia, o melhor, de longe, de quem gosta de tech de verdade e quer estar no Vale do Silício. Se você é caro, o aplicativo dela, por causa do nosso câmbio, mas se você segue, você vai saber de tudo antes de todo mundo. Então, ela é uma mulher que eu gosto pra caramba de seguir. Legal. E como dica final, você quer deixar alguma dica para as mulheres que querem seguir esse caminho da tecnologia financeira ou qualquer incentivo para elas evoluírem nesse espaço? Acho que são 2, né? Também para não ser repetitiva. O primeiro é não desistir, porque vão ter muitos obstáculos no caminho. E a tendência é você, vou fazer uma coisa que não tenha muito estresse, que seja mais fácil. Então, acho que o não desistir é bom, porque no final vale a pena. E o segundo, e aí são pessoas no geral, mas mulheres inclusive, né? O sucesso só vem com muito trabalho. Então, eu tenho visto as gerações mais novas e muita pessoa aqui do banco vem conversar comigo. Como é que você conseguiu? Como é que você faz o que você faz? Eu falo, cara, eu trabalho que nem um camelo. Assim, a galera fica nessa mídia social, realmente, qualquer um que entra na mídia social é só sucesso. Mas por trás daquele sucesso, gente, eu trabalho tanto, mas tanto, quantas coisas eu já não abri mão na minha vida. Então, assim, a lição que eu dou é que não julgue o livro pela capa, né? Porque o que você vê, e tem muita gente nesse nosso meio que fala com a maior naturalidade, como se tudo tivesse sido muito fácil. E, cara, não foi e não é pra ninguém. E quem tá com essa pose não passou o perrengue ou não teve tanto sucesso que você acha que tem, entendeu? Então, eu gosto de falar isso, principalmente pra galera mais nova, assim. Não tem almoço grátis, cara. As coisas só vêm depois de muito trabalho. Também não tem sorte. A sorte vem como consequência do trabalho árduo, entendeu? Então, eu acho que essa dica, ela é muito boa, assim. Sim, com certeza. É porque eu acho que a geração nova nunca escutou aquela frase, você só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Exato. Mais ou menos isso. Exatamente. Bom, Júlia, então aqui para finalizar e para quem deseja te acompanhar e saber mais a respeito do teu trabalho, das suas newsletters, deixa aí suas redes para o pessoal te acompanhar. Claro, no Instagram é juliadeluca.tech, no Twitter é judeluca.tech. E para quem quiser assinar a newsletter, ela é em inglês, a gente acabou não falando muito disso, mas não é porque eu sou prepotente nem metida, ela é em inglês porque o meu público é global. Então, para quem gosta de tecnologia específica e profunda, é juliadeluca.substack.com. Ótimo, muito bom. A gente também vai deixar na descrição do episódio, caso vocês queiram seguir a Júlia. Júlia, agradeço a sua participação. Obrigada a você. Ótimas perguntas, foi ótimo. Ah, que isso. E para quem gostou do nosso bate-papo de hoje, para as mulheres que desejam ser donas da sua independência financeira ou se inspirar nos passos de grandes talentos, aguardem o próximo episódio. Estaremos juntas e em breve novamente. Para quem quer me seguir, é o @AnaToledoVieira e também o @MGC Holding para seguir o Instagram da nossa empresa. E deixa aí também o link na descrição do episódio. Muito obrigada novamente, até logo e muito obrigada, Júlia. Obrigada a você, foi um prazer. O Grana com Elas é uma iniciativa do Guia do Investidor em parceria com a MGC Holding. Acesse grana.com.vc para ouvir todos os episódios. Nos vemos no próximo! Todos os conteúdos produzidos pelo GDI são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendações de investimento. Este podcast foi editado por Play Áudios.